Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia, servidores e servidoras do município de Quixeramobim, bom dia, equipe técnica, internautas. Hoje são 30 de setembro de 2023, eu sou Águida Maria e este é o nosso programa Sindicato em Destaque, que traz assunto do interesse dos servidores. E hoje também, além do assunto de interesse dos servidores, assunto de interesse da população em geral. PEC 32, a maléfica está voltando. E se a gente deixar, ela será aprovada. Zulive. Também o pagamento dos aposentados, a complementação, do piso salarial da enfermagem, a audiência pública sobre o piso da enfermagem, que acontecerá na Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira, e também o ato público contra a PEC 32 na Praça da Bandeira na próxima terça-feira. Começando, pessoal, lembrando a vocês que a gente está com a nossa sede na rua Dias Ferreira 103. A gente abre as portas de 7h30 até as 14 horas, todos os dias, exceto na terça-feira. Terça-feira a gente abre de 7h30 até as 12 horas. Nesse horário também funciona os nossos telefones, o 34410046 e o 97233133. Quando você precisar de algum serviço ou informação, você pode se dirigir até a nossa sede ou usar um dos nossos telefones. Lembrando a você que o celular é o WhatsApp somente para mensagem de texto e voz. Ele não atende ligação, tá bom? Inclusive, por este celular, por este WhatsApp, você pode pedir as suas guias para atendimento médico, para ultrassonografia, para exame de laboratório. E lembrando a você o seguinte: primeiro você pede a guia, depois você se dirige ao laboratório ou à clínica para o seu atendimento, tá bom? Não tem como você ir primeiro para a clínica e de lá você ficar pedindo, manda aí rapidinho uma guia para mim. Não é assim. Primeiro porque, dependendo do que seja o procedimento, pode não ter mais guia naquele mês. As nossas guias, todo mês, elas têm um número limitado de guias que a gente pode fornecer. Por quê? Porque a gente só fornece a quantidade que a gente pode pagar, Todo mês você tem que pagar a fatura da clínica, do laboratório. A gente não pode dar mais guia do que a gente pode pagar, tá certo? Então, pode ser que não tenha mais guia. Então, peça com antecedência. O exame de laboratório também, normalmente você chega no laboratório em jejum cedinho, antes das 7 da manhã, 7 horas, o sindicato nem abriu ainda, o celular nem começou o atendimento ainda. E quando começa o atendimento, gente, tem uma fila de espera, vocês tenham paciência. Às vezes a pessoa liga no meu celular, por exemplo, quando eu atendo, porque eu mandei uma mensagem naquele WhatsApp que você fala na rádio e não atende. Aí eu vou lá olhar a mensagem, a Iracema olha, que normalmente a Iracema está atendendo. A pessoa está com 5 minutos que mandou a mensagem. Gente, tenha paciência, porque pode ser que tenha 10 pessoas na fila de atendimento e você seja a 10ª. Então você tem que aguardar, tá bom? Tem que aguardar com paciência. Você mandou mensagem de 7h30 até as 14 horas, você será atendido. Às vezes a gente pode ter saído para fazer um trabalho externo, aí não está atendendo também o celular naquele momento. Então, acontece todas essas coisas. Por isso que você deve pedir as suas coisas com antecedência e não querer atendimento de emergência. Não vai rolar, tá bom? Lembrando a você também que você sendo filiado, você tem 18% de desconto em qualquer produto e serviço na Ótica Reis. Tá bom? É só aqui pedir uma declaraçãozinha que você é filiado. E ontem, dia 29 de setembro,
o Quiprev pagou aos seus aposentados e pensionistas, né? A galera do inativo recebeu ontem, dia 29. Para os ativos, até a hora que a gente gravou esse programa, não havia ainda nenhuma previsão na Secretaria de Finanças, no RH, lá nos departamentos que faz pagamento, tá? Ninguém nos informou se tinha previsão para pagamento. Então, como hoje já é sábado, a gente não sabe se tem pagamento hoje. Falando ainda de pagamento, né? No último dia 22 foi paga a complementação do piso salarial da enfermagem. Complementação retroativa ao mês de maio. Gente, esse piso da enfermagem é uma novela, né? É humilhante para a categoria, né? A gente sabe que como não é o primeiro piso que a gente trata, né? Que a gente luta para a implantação dele, a gente sabe que em muitos casos é humilhante mesmo essa luta, mas parece que com essa categoria as coisas estão extrapolando, né? Para começar, aprovar um piso sem custeio, o que não deve acontecer. Quando você vai fazer um ordenamento de despesa, como um piso salarial, por exemplo, você já, no serviço público, né? Você já tem que dizer de onde é que você vai tirar o dinheiro, né? Quando eles aprovaram o piso dos ACS e dos ACS, né, em 2017, eu acho, já veio com o custeio. Quando foi aprovado o piso do magistério em 2008, também já veio com o custeio, né? Já veio com a cestinha de imposto, o dinheiro vai sair daqui. Com o piso da enfermagem, eles fizeram diferente, aprovaram o piso simplesmente, não disseram, e vamos pagar como, né? Tanto que tá aí essa quizila até hoje, porque não tem ADI, é só humilhação que vem para a categoria. Mas, felizmente, chegou o dinheiro. É piso? Não é bem piso, não, mas pelo menos chegou uma complementação financeira para a categoria. Não podemos chamar de piso, não. Piso salarial é outra coisa. Piso salarial é aquilo que foi aprovado na Lei 14.434. O que a prefeitura aprovou aqui, e que a maioria das prefeituras aprovaram, foi só uma complementação. É tipo um bônus que eles estão dando, o dinheiro de complementar o piso, tipo um bônus que eles estão dando para a categoria. Isso não incide no salário base, não incide em nenhum direito da categoria. Inclusive, né, a secretaria nos informou que quem tiver de licença não recebe, por exemplo. Essas questões a gente ainda vai ver juridicamente, né? Que eu fiquei sabendo disso agora. E a prefeitura aprovou a lei, né? Que é como complemento, mas que sempre tem um mas para prejudicar, né? O servidor descontou os 14% do Quiprev desse complemento. É um negócio que não serve para nada, não leva para lugar nenhum. Se a pessoa adoecer, não recebe, por exemplo, né? Se a mulher engravidar, por exemplo, tirar a licença maternidade, não recebe, segundo me informaram ontem, e por aí vai. Então, mas paga 14%. Para quê? Né? A gente já solicitou da categoria que os contra-cheques, né, desse pagamento, mas nós ainda não recebemos nenhum, porque a gente vai ver com o nosso jurídico o que é possível fazer, né? E teve gente que até questionou, tem que fazer logo. Gente, a gente não pode denunciar um fato que ainda não aconteceu. Enquanto não havia o pagamento, a gente sabia que ia, disseram que ia descontar, mas isso não estava posto na lei aprovada, né? O que estava posto na lei aprovada é que isso não incidia sobre o salário base. Se não incide sobre o salário base,
não desconta a previdência. Pelo menos não é para descontar, né? Então, mas mesmo assim eles descontaram. E ainda justifica, todo mundo está descontando. A prefeitura é assim, a prefeitura de Quixerambi é assim. Como dizia a minha mãe, ela se mira em espelho quebrado. As outras prefeituras estão fazendo uma coisa muito errada, como por exemplo, aprovar o piso o complemento para a enfermagem em vez de piso e descontar a previdência, né? Disso aí que é só complemento. Por exemplo, quando os professores, quando eles recebem abono do Fundeb, rateio, a gente chama, não paga previdência. Por quê? Porque aquilo não vai incidir no nosso salário base. É só quando tem. Então, se não vai incidir no nosso salário base, não tem previdência. Bom, é essa questão. E a luta pelo piso da enfermagem, pela implantação do piso tal qual ele foi aprovado, continua. Por quê? Porque o piso ainda não foi concretizado, implantado definitivamente em muitos municípios, em muitos lugares, né? Falando só aqui do Ceará, por exemplo, são poucos os municípios que aprovaram o piso salarial do modo que tem que ser e que estão pagando. Tem município que fez assim? Tem sim, tem vários. Há cerca de uns 15 municípios já que aprovaram a lei, que estão pagando o piso salarial tal qual foi aprovado na lei 14.434. Mas a prefeitura de Quixeramobim foi seguir o exemplo daquelas outras prefeituras que aprovaram só a complementação, né? Então, mas a luta continua, porque enquanto faltar um município para implantar o piso salarial da enfermagem corretamente, a gente está em luta. A FETANSE, a Federação dos Trabalhadores do Serviço Municipal do Estado do Ceará, que é a nossa federação, a FETANSE, ela luta incansavelmente, juntamente com os sindicatos de base, né, que são os sindicatos dos municípios, pelo piso salarial, desde que se foi, que se falou a primeira vírgula sobre o piso no Senado Federal. A gente está em luta por isso. E a gente só vai sossegar quando o piso for implantado, né? E mesmo quando o piso estiver implantado, a gente ainda precisa ficar vigilante. Porque o piso do magistério, por exemplo, que já tem 15 anos, vez por outra vem um ataque, vem um embargo, vem uma contestação. Esse ano, por exemplo, já teve, né? Então, é isso. Mas o pessoal da enfermagem tem que chegar junto, né? Tem que participar da luta também. Não é porque as coisas estão difíceis que a gente vai desistir. A categoria... eu acredito, a categoria é muito consciente disso. Implantar piso salarial não é fácil não, né? Os professores foram 7 anos batalhando, 4 para aprovar no Congresso e 3 brigando no STF, né? Porque teve a ADI também. Então, tal qual vem agora o da enfermagem, foi aprovado em 2022 e está bolando até agora, sem implantação definitiva. Mas a luta continua. E sendo assim, na próxima semana, na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, às 14 horas, haverá uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará para tratar sobre o tema, o piso salarial da enfermagem. Essa audiência pública, ela foi solicitada pela nossa federação, a FETANSE, né? Através dos deputados. Aliás, ela não foi solicitada pela federação, ela foi solicitada por um deputado, né? Os deputados que são amigos do serviço público, que eles solicitam a pedido da nossa federação, a FETANSE. Então, a gente vai marcar presença lá, o sindicato estará lá, levando profissionais da enfermagem de Quixeramobim para esse ato. E é isso daí.
a gente precisa estar presente nas lutas, né? A gente precisa lutar pelaquilo que é justo e digno, que é a implantação do piso da enfermagem, tal qual ele foi aprovado. E é por isso que a gente vai para esta audiência pública na próxima segunda-feira. E agora chegou a hora da gente voltar a falar sobre a PEC 32. Gente, eu não sabia que ela ia voltar tão rápido. A gente já desconfiava que ela ia voltar, mas a gente não sabia que era tão rápido. Pois é, já está aí, às portas. E se depender do presidente da nossa Câmara Federal, né, o deputado Arthur Lira, se depender do Arthur Lira, vai ser aprovado a toque de caixa, assim, ó, como já tramita, né, tem aquelas coisas todas, eles querem, tem deputado aí que tá querendo aprovar isso imediatamente, para ontem. Aí, pessoal, vale um lembrete assim, porque essas reformas que a gente é contra, né, essas reformas do governo que a gente é contra, quando o resultado aparece, a gente sempre tem razão. Vou fazer só um breve histórico aqui. Por exemplo, o teto de gastos. O teto de gastos, não sei se vocês lembram, muita gente participou com a gente 2015, 16, 14, 15, 16. A gente, uma das nossas lutas de rua, né, era contra o tal do teto de gastos, né? A gente está sentindo os efeitos agora do teto de gasto, porque eles aprovaram a lei naquele tempo, vai salvar o Brasil, e agora já está aparecendo os efeitos, né? Porque quem aprovou o teto de gasto foi o governo Temer. Ele não sofreu nenhum efeito do teto de gasto, porque ele só passava a valer no próximo governo, que foi o governo Bolsonaro, como a gente já viu, já noticiou, e é público e notório, toda a imprensa noticiou, e tá aí, o governo furou o teto, ou seja, o teto não valeu, não valeu como teto. Então, gera vários problemas, essas polêmicas que houve, por exemplo, no início do governo Lula, né, para aprovar mais gasto, porque precisava manter esse ou aquele programa, né? Como, por exemplo, o Bolsa Família, né? Que voltou a ser Bolsa Família. Então, precisa de dinheiro. Precisou furar o teto, porque uma das coisas que ia cortar é a assistência, né? A reforma trabalhista de 2017, a reforma trabalhista a gente também era contra. A conversa do governo é que ia gerar emprego e coisa ilosa, não gerou emprego nenhum, pelo contrário, aumentou o desemprego e precarizou os empregos existentes. A reforma trabalhista foi isso que ela fez. Ela só fragilizou o trabalhador de um modo geral. A reforma da Previdência. Porque a Previdência, se não reformar, vai falir. Não vai, gente. A Previdência, nossa Previdência, ela faz parte daquele tripé criado na Constituição de 1988. É a Seguridade Social, que é Previdência, né? A Seguridade Social, a Educação e Saúde, e a Previdência, né? Esse tripé, gente, ele pode usar até, ele tem uma porcentagem do orçamento destinada. Aí o que fazem os governos? Eles aprovam a tal da DRU, que abocanha dinheiro, né? Já podem tirar até 30% do dinheiro que originalmente foi destinado no orçamento para a Seguridade Social. Então, a gente também era contra a reforma da Previdência, porque a gente sabia que não precisava. Isenção de impostos, como ICMS, IPI, essa coisa toda, que o governo passado fez isenção de impostos adoidado para agradar gregos e troianos. A gente também
nunca foi a favor de isenção de impostos. A gente falou aqui, o Valíris, não sei se vocês se lembram, o Valíris fez um programa especial explicando tudinho o que é arrecadação, como é, de onde vem, para que serve. E a gente também não era a favor dessas isenções de impostos. Por quê? Porque no futuro que vai aparecer. Aquele governo que aprova essas coisas, ele não sofre dano. Quem sofre é o próximo. Agora, este ano está aí, né? O sofrimento das prefeituras, todo mundo está acompanhando com a queda de arrecadação, por conta de tanta isenção de imposto, por conta de tanto teto, né? E não tem o que se fazer. Os efeitos é no futuro, né? Ou revoga ou dá outro jeito. A gente também era contra essas coisas aí tudinho, né? E agora, a PEC 32, a gente também conseguiu, né? A gente também era contra a reforma da Previdência aqui do Quixerambi, o nosso Quiprev, né? A gente conseguiu inclusive adiar ela de 2019 até 2022, mas acabaram aprovando também, porque depois que aprova a federal, já vem no pacote, já vem a intimação para fazer as municipais também, né? Porque lá eles usaram de estratégia, aquela estratégia de dividir para enfraquecer e dominar, né? Estratégia de Napoleão, Maquiavel, sei lá, um desses caras aí que bolou essa estratégia aí. Então eles disseram, não, os municipais e os estaduais estão fora. A galera relaxou, eles aprovaram, aí lá vai o jabuti no meio, né? Para se adequar depois. É isso. E todas essas coisas a gente é contra, porque depois o efeito vem. Aí hoje a pessoa, por que eu tô pagando 14%? Uma servidora me perguntou isso esses dias. Eu disse, meu amor, por causa da reforma da nossa Previdência. Não teve reforma, não teve, meu bem. Teve sim. Você não acompanhou, mas teve. Sempre tem, né? Para ferrar nós, sempre tem alguma coisa. Mas nada disso se compara à PEC 32. A PEC 32, ela vem para destruir o serviço público, para destruir, certo? Por quê? Porque ela começa dando superpoderes a quem estiver ocupando a cadeira da presidência da República. Por exemplo, se a PEC 32 for aprovada, o presidente da República poderá extinguir qualquer órgão e autarquia, como, por exemplo, os institutos, hospitais, universidades federais, só na sua canetinha, aqui ó, extingo, assina, sem precisar de aval do Congresso, nem nada, tá lá na PEC 32. Se ela for aprovada, o presidente vai ter esse poder. Já pensou? Essa Universidade Federal do Ceará, por exemplo, criada com tanto esforço, uma instituição tradicional, que muitos dos nossos filhos estudam lá, por exemplo, os meus, né? Pode ser extinta assim, numa caneta. O presidente diz, vou extinguir essa Universidade Federal do Ceará aí. Pronto, extingue. É isso que está na PEC 32. Coisa de Paulo Guedes, né? Só podia ser o Paulo Guedes planejando uma coisa maléfica dessa. Uma outra coisa que vai acontecer se a PEC 32 for aprovada, vai acabar o SUS. Eu não sei você que está me ouvindo, mas eu, Águida Maria e a minha família, nós todos somos usuário do SUS. Todo mundo lá em casa, quando precisa de uma cirurgia, é no SUS que faz. Quando precisa de uma consulta, vai no posto de saúde da prefeitura, que é o SUS que mantém, certo? Se precisa do exame, vai fazer os exames lá no postinho de saúde também, da prefeitura, que é o SUS que mantém. Toda a minha família é assim. Ninguém tem cacife para ter plano de saúde, não. A gente usa o SUS. É uma coisa que vai... A PEC 32, ela tira a obrigatoriedade do governo
de fornecer verba para o atendimento de saúde, de pagar, de financiar o atendimento de saúde da população. O SUS tem problema? Tem. O SUS deixa a desejar? Deixa. Mais ruim com o SUS, pior sem o SUS. Eu que já tenho 60 anos e eu morava em Fortaleza quando eu era adolescente, eu trabalhava de doméstica, não tinha carteira assinada, não tinha nada, não era como hoje, que é doméstica, tem carteira assinada. Eu não tinha direito a atendimento médico. Eu era atendida lá como indigente, porque só quem tinha direito a atendimento médico era quem trabalhava, tinha carteira assinada, certo? Muitas vezes eu trabalhava na casa de um militar, ele escrevia um papelzinho lá, que ele era de alta patente, escrevia um papelzinho lá, mandava eu ir lá no hospital da Polícia Militar. Isso era nos anos 80, viu, gente? No início dos anos 80, 81, 82, por aí. Faz tempo já isso daí. Aí mandava eu ir lá no hospital da Polícia Militar, eu ia, fazia o meu atendimento lá, fazia o acompanhamento, fazia o atendimento, precisava tomar medicação, tomava. Mas aí, ó, carimbozinho, pá, indigente na fichinha. Era indigente. Saca? É porque nesse tempo não tinha SUS, né? A Seguridade Social foi criada na Constituição de 1988 e o SUS bem mais tarde, né? Outra coisa que também pode acabar, a escola pública. Eu não sei você que está me ouvindo, mas a minha família e eu, a gente sempre foi usuário da escola pública. Meu filho fez escola pública, fez universidade pública, os meus sobrinhos, todo mundo lá em casa. A gente estuda tudo na escola pública. Então, a PEC 32, ela tira a obrigatoriedade do governo de financiar a escola pública. Em vez disso, querem implantar o negócio de um vale educação, vale saúde, que é para precarizar ainda mais o serviço e beneficiar iniciativa privada, que a gente sabe que esse é o intuito. E tem mais coisa, viu, gente? Vai aumentar a desigualdade social, porque se não vai mais ter escola suficiente, nem creche suficiente, vai deixar mais pessoas vulneráveis e em insegurança alimentar, porque a escola também, para a população vulnerável, a população pobre, eu vou dizer o nome, povo pobre mesmo, é também um modo, né, de complementação alimentar, e por aí vai, gente. Tem muito mais coisa nessa PEC 32, que só vai quebrar para o lado do mais fraco. Quem são os mais fracos? Eu e você, que somos pobres. Ai, Agra, você está defendendo o serviço público contra a PEC porque você é servidora pública. Não é só por isso, não. É porque eu sou servidora pública, sim. Todo servidor público que se preza deve levantar a sua voz, a sua mão e a sua bandeira contra a PEC 32, porque é o fim para o serviço público, consequentemente para o servidor. Mas eu também sou usuária do serviço público, como eu já lhe falei, serviços básicos, tipo de educação e saúde, né? A gente é usuária, nossa família é pobre, né? Mas, gente, o nosso tempo acabou. Tem um ato público na Praça da Bandeira na próxima terça-feira, a partir das 8 horas, no dia 3 de outubro, já vai começar os movimentos de rua contra a PEC 32. E o sindicato está indo, viu? E levando quem quiser ir. Aí, se você é filiado ao Sindicec e você quer ir para o ato do dia 3, é só entrar em contato comigo, tá bom? Agora o nosso tempo acabou. Eu desejo a vocês uma boa tarde, um bom fim de semana. Voltaremos na semana que vem, se Deus quiser. Vem aí a galera dos rurais com a voz do camponês.